Olá meninos e meninas, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de Geografia. Espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Davidson. E a gente continua o nosso revisional sobre cartografia, quando, na semana passada, nós falávamos sobre relações escalares. Pois bem, a parte 2, a gente vai discutir na forma de exercícios. Alguns exercícios simples, com limitação do nosso tempo, que não pode ultrapassar de 15 minutos, mas, ainda assim, exercícios bem representativos. Eles tratam com a parte mais importante do estudo de escala, que é exatamente a abrangência espacial e o nível de detalhamento que a gente pode obter em um mapa qualquer. No primeiro desses exercícios, a gente faz uma correspondência entre a escala gráfica e a sua representação como escala numérica. A gente tem aí o seguinte: a escala cartográfica define a proporcionalidade entre a superfície do terreno e a sua representação no mapa, podendo ser apresentada de modo gráfico, que é o que está sendo representado aí, ou numérico, que é o que está colocado nas opções abaixo. A escala numérica correspondente à escala gráfica apresentada é: bem, uma escala gráfica ela mostra uma reta segmentada. Geralmente os segmentos são dispostos com 1 centímetro, é o que normalmente a gente costuma ver nos exercícios mais comuns, embora, evidentemente, esse segmento possa variar de acordo com a necessidade do cartógrafo. Vamos imaginar que, no nosso caso, essa escala esteja representando em seus segmentos uma distância de 1 centímetro. Se eu tomo essa distância proporcional àquilo que está representado no mapa, eu vejo que para cada 1 centímetro eu teria a correspondência de 615 quilômetros. A unidade representada ao final, na parte direita dessa escala, seria quilômetro. Então, nesse caso, eu tenho uma proporcionalidade de, para cada centímetro, 615 quilômetros, ou 61.500.000 centímetros. Basta simplesmente acrescentar os 5 zeros ao final e eu teria essa representação em centímetros. Neste caso, a proporcionalidade estabelecida é, para cada centímetro, 61.500.000 centímetros. Se eu retiro as unidades centímetros, eu teria então como resposta a letra E. A proporcionalidade aqui feita é uma proporcionalidade direta. A gente obtém isso simplesmente acrescentando ou retirando os zeros dos números que nos foram apresentados. Como ali eram 615 quilômetros, bastou acrescentar os 5 zeros e terminar. O nosso próximo exercício é a própria essência da escala. É um exercício que, de modo geral, faz com que as pessoas se enganem muito, rapidamente, quando resolvem, por exemplo, estabelecer uma equivalência de 12 metros, 24 metros, tal como colocado no enunciado. Porém, o enunciado é claro. Para que se fizesse a representação deste edifício, com 12 metros por 24 metros, haveria necessidade de reduzirmos a realidade em 60 vezes. A fachada, então, seria comprimida 60 vezes o seu tamanho para caber dentro do mapa de representação. É muito simples o exercício, mas a gente é induzido ao erro por conta exatamente das medidas ali colocadas. Então vamos lá. Se tomássemos como base o desenho de um prédio, em que x mede 12 metros e y, a altura, 24 metros, e fizéssemos um mapa da sua fachada reduzindo-a em 60 vezes, qual seria a escala numérica dessa representação? Simplérrimo. 1 para 60. Para cada unidade do seu mapa, você teria a equivalência de 60 unidades, 60 vezes o tamanho real. Um exercício de uma genialidade muito grande e que, de modo geral, faz com que muita gente acabe se embananando na hora de resolver.
acabe errando com muita facilidade. Outro exercício que analisa a capacidade de representação do mapa. Nós temos dois mapas colocados, e esses dois mapas estão em escalas diferentes. A escala do mapa 1 é pelo menos 20 vezes maior que a escala do mapa 2. No mapa 1 nós tivemos uma redução da realidade de 50.000 vezes. Já no mapa 2, nós tivemos uma redução da realidade para que os fatos pudessem ser representados no mapa em cerca de 1 milhão de vezes. Então, o mapa 1 está mais próximo da realidade. Eu digo, esse mapa é um mapa maior do que o mapa 2. O mapa 2, no entanto, pelo número de compressões, vamos dizer assim, pelo número de reduções da realidade, ele vai abranger uma superfície muito maior do que a do mapa 1. Então, a abrangência espacial do mapa 2 é maior do que a do mapa 1. Aí está então o seguinte. Imagine que você tem diante de si dois mapas que representam a área do município de Porto Alegre de acordo com as escalas seguintes. Mapa 1, 1 para 50.000. Mapa 2, 1 para 1 milhão. Com base nesses dados, é correto afirmar que, para um exercício como esse, nós temos fatalmente que fazer a leitura de todos os itens. Não há uma resposta direta que se chega com cálculo. Então, item A. Em ambos os mapas ocorre uma representação rica em detalhes, o que facilita a leitura dos elementos urbanos que constituem a cidade. Isso é pragmaticamente impossível. O mapa 2 houve uma compressão tão forte da realidade, houve uma redução tão significativa da realidade, que praticamente nada da realidade se torna perceptível. A simbologia utilizada praticamente vai se resumir a um ou outro ponto, uma ou outra figura geométrica representando algum acidente que se queira destacar. Mas não seria possível ver nem mesmo o arruamento, ou seja, a rede formada pelas ruas e avenidas dessa cidade. Item A, então, não nos satisfaz. Item B. A escala do mapa 1 é mais recomendada para planisférios que fazem parte de atlas escolares. Resposta completamente errada. A escala de um planisfério normalmente fica para 50 milhões para cima, ou melhor, para baixo, né? Já que ele é o denominador. A realidade deveria ser dividida um número de vezes extremamente alto para que pudesse haver a representação do espaço mundial em um planisfério. Item C. Um mapa na escala 1 para 500 possibilita a representação da área urbana de Porto Alegre com mais detalhes que os mapas 1 e 2. Correta resposta? Um mapa 1 para 500 vai mostrar, na verdade, apenas uma parte de Porto Alegre, já que a realidade de Porto Alegre, espacialmente, é muito grande para ser representada em um mapa com uma escala 1 para 500. No entanto, a afirmação ela é verdadeira, porque mostra, na verdade, que você teria um nível de detalhamento muito maior com essa escala do que as duas escalas apresentadas anteriormente. O item D e E, evidentemente, estão errados. O item D fala que o mapa 2, por ser maior que o mapa 1, está errado. O mapa 2 ele é menor. O denominador 1 milhão é muito maior em número de reduções do que o denominador 1 para 50.000. E o item é: a riqueza de detalhes que um mapa pode representar não depende da escala, depende sim. Portanto, a resposta é a letra C. Outro exercício bastante interessante, mais ao estilo do Enem, com um nível de interpretação bastante bom, né? E este exercício ele parte de uma análise textual para que se possa entender a questão relacionada com a representatividade da escala. Naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava uma cidade inteira.
e o mapa do império uma província inteira. Com o tempo, esses mapas desmedidos não bastaram, e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do império que tinha o tamanho do império e coincidia com ele ponto a ponto. Ué, então, para que esse mapa? Se cada ponto corresponde proporcionalmente à mesma extensão cartografada, o mapa e o tamanho do império eram exatamente a mesma coisa. Menos dedicadas aos estudos da cartografia, as gerações seguintes decidiram que esse dilatado mapa era inútil e, não sem impiedade, entregaram-no às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste, perduram despedaçadas ruínas do mapa, habitadas por animais e por mendigos. Esse texto é do Jorge Luiz Borges, e ele mostra, na verdade, uma situação que seria impossível de acontecer. Fazer um mapa que tenha exatamente o mesmo tamanho da realidade só para superfícies que sejam muito pequenas, que talvez você queira reproduzi-las na forma de uma gravura. Neste caso, no conto de Jorge Luiz Borges, apresenta-se uma reflexão sobre as funções da linguagem cartográfica para o conhecimento geográfico. A compreensão do conto leva à conclusão de que um mapa do tamanho exato do império se tornava desnecessário pelo seguinte motivo. Item A. Extensão da grandeza do território político? Não. Não existe nenhuma alusão à questão política e muito menos ao tamanho. O tamanho em si talvez tivesse que ser muito pequeno para que esse mapa pudesse, de alguma forma, ser representativo. Então, o item A não faz sentido. Item B. Imprecisão da localização das regiões administrativas? Da mesma maneira, não se falou absolutamente nada da representatividade de uma área em relação à outra. Essas representações de regiões administrativas não estariam nem mesmo contempladas num mapa como esse. Item C. Precariedade de instrumentos de orientação tridimensional? Pior ainda, o mapa é uma estrutura bidimensional, não tridimensional como um sólido. Sobrou então o item D. Equivalência da proporcionalidade da representação espacial. Pois bem, é exatamente este o problema levantado no enunciado. A equivalência seria de tal maneira inútil porque a extensão do mapa coincidiria exatamente com o tamanho do império, algo que evidentemente só seria possível em contos de fada ou então alguma outra história que estivesse bem distante da realidade. Muito bem, chegamos ao final das nossas discussões com escala. Espero que vocês tenham gostado. Revisem esta matéria, que ela é realmente importante em praticamente todos os vestibulares. A probabilidade de uma questão envolvendo escala é bem grande, assim como de outros tópicos que nós trabalharemos ainda nas próximas aulas. Até lá, obrigado e fiquem em paz.